Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Neste terceiro bloco do programa, vamos falar do papel da AMEACRE, Associação de Ministros Evangélicos do Acre, fundada em 1979. Eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios o atual segundo vice-presidente da AMEACRE, Bispo José, da Casa da Bênção, e o primeiro tesoureiro da AMEACRE, pastor Paulo Machado, da Assembleia de Deus, Madureira. A AMEACRE é uma sociedade civil, é uma entidade filantrópica, de caráter religioso, educacional, de assistência na área de saúde, na área da pesquisa, sem fins lucrativos e que está constituída, como já falei, desde 1979. São instituições como a AMEACRE, em outros estados da federação, que elaboram propostas que são do interesse da sociedade brasileira e principalmente dos cristãos. A defesa da vida e da família, a defesa dos valores cristãos na sociedade, são matérias que são propostas, inclusive, no Congresso Nacional, e isso modifica a vida em sociedade. Estou aqui com os nossos convidados. Quero dar meu boa noite aqui para o Bispo José. Boa noite, Bispo. Tudo bem? Boa noite, Alain. Boa noite, amigos que estão em casa. Que prazer estar aqui. Aliás, eu sempre sonhei estar aqui e hoje estou realizando um sonho de estar aqui ao seu lado. É uma honra para mim ter o senhor aqui comigo. Pastor Paulo Machado. Muito boa noite, pastor. Boa noite, querido. É um prazer enorme poder estar aqui e trazer as boas novas, né? Tudo aquilo que está proposto pela Igreja Acreana, está no coração dos pastores das igrejas, para o benefício dessa nossa sociedade acreana. Aliás, o pastor Paulo Machado foi um dos pioneiros da Marcha para Jesus em 1996. O presidente já era o pastor Eli? Era o pastor Eli. Eu tive o privilégio de trabalhar com o pastor Eli naquela oportunidade e tive o privilégio de trabalhar com o pastor Eli nessa reestruturação da AMEACRE, que foi na gestão 2011-2013, né? Onde nós pudemos ali realizar a primeira marcha de modo bastante tímido. Nós tínhamos o Acre com as igrejas trabalhando um pouco que dentro da sua individualidade. E numa viagem a São Paulo eu fiquei maravilhado de verificar que a igreja estava marchando unida na Marcha para Jesus, que reuniu 1 milhão de pessoas. E eu vim, fiquei admirado e falei: pastor Eli, vamos fazer a marcha? Ele falou: olha, é um desafio, mas vamos tentar. E conseguimos. A última Marcha para Jesus, Bispo José, eu creio que ultrapassou as 25 mil pessoas. As estatísticas dizem 25 a 30 mil pessoas. 25 a 30 mil pessoas, e eu participei, inclusive. Foi coisa linda, o pastor Bispo José e os demais pastores estavam lá também. O senhor agora assumindo também novas responsabilidades à frente da AMEACRE como segundo vice-presidente. Qual o papel dessa associação para a sociedade acreana, Bispo José? A AMEACRE hoje, ela está bem estruturada, graças a Deus, graças ao trabalho, o empenho do nosso querido pastor Eli, né? O próprio pastor Paulo, que quando chegou, deu essa vida, né, para a AMEACRE, que vinha vindo com dificuldade na parte de organização. E nós conseguimos, né, nesses 2 anos que o pastor Eli passou à frente, e a gente lá auxiliando ele, a gente conseguiu organizar, né? E a gente está bem organizado hoje, de fato de direito, e agora é hora de nós, mais do que nunca, exercer esse papel bonito que é unir os ministros, né? Para que o evangelho possa se tornar mais forte dentro do Acre, né? Seja esse talvez o grande desafio da AMEACRE, pastores, unir as igrejas que estão numa função social muito importante, que é levar o evangelho, mudar a vida das pessoas para melhor, através de novas atitudes, nova maneira de viver, uma nova percepção da vida, que é isso que o evangelho prega, um novo nascimento, uma nova maneira de enxergar a vida e as pessoas, mas unir todas as igrejas com suas características próprias, com suas lideranças. Esse é o grande desafio da AMEACRE, senhores? Sim, porque o evangelho como um todo, a proposta do evangelho como um todo é da recuperação do ser humano. A preocupação de Deus é de que o ser humano pudesse ser restaurado. E é interessante a alegoria que Paulo usa com relação à igreja. A igreja é um
um corpo, e ele cita que nós somos seus membros individualmente, cada um com uma função específica. E muitas pessoas não entendendo isso perguntam, por que tantas igrejas? Por que não uma igreja só, já que é um corpo só? A igreja é uma única igreja. Mas nós temos cada membro com uma função diferente. Cada denominação tem uma área de atuação na necessidade do ser humano diferente. Cada um tem um talento diferente. E a proposta de uma associação é de poder agregar todos esses valores e utilizar desses valores de modo mais organizado para que o resultado seja melhor e a sociedade seja beneficiada com isso. Essa é a proposta da MEACRE. Este ano 2014 é um ano muito importante, um ano que o Brasil está mobilizado, Copa do Mundo, eleições, etc. O que a MEACRE vai realizar esse ano como ações importantes? Nós já temos 2 grandes eventos, né, que são a Expo Acre, né, que acontece todos os anos, e a Marcha para Jesus. E além desse trabalho, tem umas datas que a gente estava deixando passar em branco, que a gente vai, né, retomar o dia da Bíblia, o dia do Evangelho. Dia do Evangelho, né? Então, nós vamos buscar todas essas datas, né? E nesses dias, juntar o que nós temos, a estrutura que nós temos, para que nós possamos fazer, né, com que essas datas possam ficar na memória, principalmente do povo evangélico, que muitos às vezes estão na igreja e eles não percebem o quanto é importante essas datas para nós, né? O senhor falou da Expo Acre. A MEACRE tem realizado ao longo dos anos a organização do Dia Evangélico. A Noite Gospel, né? A Noite Gospel. Que é um sucesso ao longo dos últimos anos de público. É a noite que mais tem levado público ao longo dos últimos anos para o Parque de Exposições durante a Expo Acre. É uma conquista dos evangélicos? Eu creio que tem sido uma grande ferramenta que Deus nos proporcionou para que nós pudéssemos avançar com alguns recursos. Nós não contamos, a MEACRE como uma associação filantrópica sem fins lucrativos, ela não conta com recursos públicos, não conta com contribuições de igrejas ou coisas dessa natureza. Mas nós temos projetos a serem alavancados que necessitam desses recursos. Então essa ferramenta veio nessa direção. Como primeira proposta para essas ferramentas serem utilizadas com êxito, é a construção da nossa sede. Primeira meta nossa, depois da personalidade jurídica, agora a nossa sede. E daí então, avançando nessa direção, organizar alguns seminários que vão trazer luz para o entendimento de determinados pontos que são polêmicos, como algumas leis que tramitam no Congresso que, de alguma maneira... O caso do PLC 122 recentemente enterrado no Senado. Graças a Deus. E entre outras situações que, na verdade, ferem os princípios do pensamento cristão, de modo geral. E quando nós falamos de pensamento cristão, isso é muito amplo. Isso envolve não só o segmento evangélico, mas também o segmento católico, como também outros segmentos que são considerados cristãos. Que são considerados cristãos. Então nós temos aí uma preocupação nesse sentido, e esses seminários têm um propósito de elucidar alguns pontos polêmicos, contraditórios, dar luz, porque o líder, o pastor, ele é um orientador, ele exerce uma função não só de pregador do evangelho, mas também de orientador do pensamento político, sócio e econômico. O senhor tocou num ponto muito importante e que é muito controverso no seio dos evangélicos hoje. Se não houvessem militantes e parlamentares cristãos, muitas matérias que poderiam ferir os princípios éticos cristãos passariam no Congresso Nacional, por falta de representantes. Como os senhores avaliam, tanto o Bispo José quanto o pastor Paulo Machado hoje, o papel da MEACRE na conscientização política dos evangélicos do Acre? Começando com o senhor, pastor. Esse é um assunto muito delicado, haja visto que cada pessoa tem, como fórum íntimo, um juízo de valor bastante particular. Nós não interferimos na indução. Você tem que seguir essa ou essa direção nesse aspecto, no aspecto do pensamento político.
nós não fazemos isso. Nós faremos o seguinte, a orientação é no tangente aos princípios, do que diz respeito à ética, à moral, ao decoro, aquilo que é decente, aquilo que é honroso. Então, essa é a orientação que parte das lideranças, para os seus membros. Buscar representantes que defendam as bandeiras. Que defendam essas bandeiras. Que são bandeiras caras ao público evangélico. Exatamente. E que são caras não só ao povo, à sociedade de modo geral. O senhor tem esse mesmo pensamento, Bispo José? Com certeza, a MEAC, ela vem para ajudar, né? Porque a exigência do povo evangélico é muito grande. A MEAC também entra como um órgão para fiscalizar também, tá de olho no que realmente está acontecendo na cidade, em torno assim de novos trabalhos vão surgindo, novos líderes vão surgindo, o que realmente eles estão fazendo, que de repente estão aí denegrindo a imagem dos evangélicos, né? Então, a MEAC tem esse papel de nós nos reunir e de uma forma amigável, chegar até essas lideranças, ver realmente o que está acontecendo, por que está acontecendo, e de alguma forma tentar ajudar para que não venha destruir essa imagem tão boa, né, que é a imagem dos evangélicos, que é um povo amigo, é um povo que solidário, que não cria problema. Nós sabemos entrar e sair em todos os lugares, entendeu? Inclusive nós temos hoje uma boa entrada com o governo do nosso estado, temos hoje uma credibilidade muito grande. A MEACRE veio para isso, para ajudar nessa área tão importante. Também, Alain, só reforçando o que ele colocou, nós tivemos um episódio triste agora, recente, um pseudo-pastor cometeu um crime e a mídia, sem a devida averiguação se de fato ele era ou não um ministro. Ministro devidamente ordenado. Ou devidamente ordenado e reconhecido, intitulou como pastor. Isso, de modo geral... Acaba manchando o nome. Acaba manchando. E muitas vezes são falsos pastores. São falsos, são pessoas que não foram... Que não têm nenhuma ligação com nenhuma igreja. Exatamente. E que se auto-intitulam pastores. Então, observe que a MEACRE, como uma organização representativa, ela tem também, por caráter, respaldar a qualificação ministerial dessas pessoas que representam essas igrejas, para que num momento tal como esse, se ele de fato é um pastor, então ele teria um certo amparo. Mas, contudo, não sendo pastor, eu creio que o órgão deveria ser inicialmente consultado para verificar essa pessoa é de fato um pastor, não é um pastor, para que não haja essa injustiça midiática produzida na imprensa quando ocorrem com frequência casos dessa natureza. Isso é importante, pastor. Bispo José, faça o convite para o culto da posse. Pois nós vamos ter essa linda posse agora no dia 21, né, ali no templo da Assembleia de Deus, às 19 horas. Nós queremos convidar todos os nossos colegas, né, nossos amigos, que sempre acompanhou a MEACRE, né, que quer ver um novo tempo que a MEACRE vai viver daqui para frente, até porque a cada ano ela está conquistando. Então nós gostaríamos muito de ter os nossos colegas lá. Vamos aproveitar um culto muito maravilhoso que vai acontecer no tempo da Assembleia de Deus. Ali, nosso amigo, pastor Luiz Gonzaga, que é um amigo da Assembleia de Deus aqui da Antônio da Rocha Viana. Antônio da Rocha Viana. Da Vila Ivonete. Isso, nós vamos estar lá. E a nova diretoria da MEACRE vai tomar posse e nós vamos estar lá para receber os nossos amigos. E será uma alegria tê-los lá com a gente. Bispo José, muito obrigado pela sua vinda. Amém. Deus abençoe você também, nessa sua caminhada. Muito obrigado, Bispo. Pastor Paulo, muito obrigado pela sua vinda. Prazer foi nosso. Queremos a sua presença lá, vai ser de grande prazer. Muita honra para nós você estar conosco. Estaremos lá com toda certeza. Para vocês de casa que nos deram o carinho, a honra da sua audiência, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus no coração e tenham um ótimo final de semana.